Fala pessoal do Regime Fechado, tudo bem com vocês? Eu sou o Roberto Júnior, sou professor de informática aqui no projeto Regime Fechado e nós estaremos aqui conversando um pouco sobre dicas de como você pode estudar informática, beleza? Sempre lembrando, sobre uma questão basilar, você pode estudar informática da maneira como você decidir. Porém, eu estou aqui trazendo um caminho para você que de repente tem dificuldade com a matéria. Tá bom? Então vamos aqui ao nosso slide. Gente, aqui eu também deixei o meu contato lá dentro do próprio Instagram e você pode entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, tanto por meio do Instagram como também por meio aí do próprio WhatsApp, tá bom? Fique à vontade. Então aqui, vamos falar um pouco sobre as dicas de como estudar informática. E o nosso momento ele vai ser dividido basicamente em duas partes. Na primeira parte, vou falar sobre os pilares do estudo em informática e numa segunda parte eu vou te dar direcionamentos do que você pode estudar, tá bom? Então aqui, eu vou falar sobre os pilares, tá? Como assim pilares, professor? São ideias, são conceitos, são orientações que, quando unidas, podem te trazer uma melhor compreensão do estudo em informática, tá? Lembrando, antes de qualquer coisa, que informática é uma matéria que tem a sua própria linguagem, que tem o seu próprio vocabulário, mas que se concretiza e que pode ter mais significado para você a partir da prática, tá certo? Por isso que nos nossos pilares eu escolhi a leitura, a própria aula e a prática. E aqui no ponto de intersecção central, teremos a aprendizagem efetiva dentro da nossa matéria de informática, tá certo? Então você vai ler, vai assistir aulas e também vai praticar, tá certo? Então vamos lá. Primeiro pilar, eu digo que é a leitura, porque por meio da leitura você vai aumentar o seu vocabulário dentro da matéria, você vai melhorar a capacidade de interpretar as questões, principalmente aqui dentro da banca Sebrasp, e vai, antes de qualquer coisa, desenvolver a tua criatividade, a tua capacidade de se comunicar dentro da própria matéria e você vai adquirir ali o senso crítico, na verdade. Então, por meio da leitura das questões, obviamente, você já vai ter ali uma visão de como a banca fala a respeito dos assuntos e como ela pode cobrar esses assuntos aí dentro da tua prova. Só que para que você tenha realmente um direcionamento objetivo, eu vou trazer alguns pontos aqui que você pode dar mais atenção. Então, dentro das dicas de leitura, obviamente você vai poder ler os nossos materiais de apoio, começando inclusive pelo material de apoio dessa nossa aula, Eu produzi com o maior carinho do mundo um PDF específico para a nossa primeira aula, para esse nosso primeiro encontro, tá? E você vai conferir aqui embaixo, do nosso vídeo, tá bom? Então você vai ler os materiais de apoio, em PDF, de preferência antes de ir para a aula, porque isso já te dá uma visão global do que a gente vai abordar dentro da nossa aula, Qual é o tópico que o professor Roberto Júnior vai trabalhar comigo hoje? Então você já se adianta, além de acompanhar no nosso próprio cronograma, você vai olhar aí, a ideia dos assuntos propriamente ditos, tá certo? Beleza. Além disso, professor, qual seria a outra dica de leitura para que eu, de repente, comece a compreender mais a ideia dos aplicativos, dos conceitos que o senhor vai trabalhar comigo aqui em informática? Justamente, pessoal, a visita aos sites, aos sites dos programas que são cobrados lá em edital. O site do LibreOffice, o site da própria Microsoft, tanto em relação ao sistema operacional Windows, como também em relação lá às suítes de escritório, porque são esses dois conjuntos de aplicativos, que são muito cobrados aí no teu edital. Show de bola! Então vou visitar, professor, esses sites, esses sítios, que também podem ser chamados dessa forma? Sim, seria extremamente interessante, tá bom? Além disso, eu trago aqui dicas de sites de tecnologia, que vai ter uma linguagem voltada à tecnologia e que, além, obviamente, de te ajudar, de repente, a compreender mais sobre alguns assuntos, você pode pesquisar sobre os mais diversos assuntos aqui dentro do nosso próprio edital, você também vai se manter ali informado, vendo uma notícia e outra. Sempre é muito interessante que você
esteja por dentro, né? Então temos aqui o site do Tecmundo, TecTudo, DioLinux para quem tem mais dificuldade com o sistema operacional o Linux, principalmente em relação aos comandos textuais, né? Que é o que mais cai na nossa prova. Olhar Digital, que vai falar sobre tudo relacionado à tecnologia também, e Clube do Hardware, né? Que o próprio nome já diz do que se trata, né? Que é a parte física aqui dentro da informática. Beleza, falamos sobre o primeiro pilar. Professor, qual seria agora, então, o outro pilar? O outro pilar, gente, é a nossa aula, né? Então, a gente vem aqui para a nossa ideia de aula. Então, temos, a ideia de utilizarmos a aula com a finalidade de esclarecer conceitos. Eu li o PDF e agora, por meio da aula, eu vou ter um esclarecimento a respeito do que eu li, né? De forma ativa, como alguém que produz o seu próprio material de apoio, ou seja, você vai ter o PDF, lê o PDF, destacou o que você achou importante, vai ver a orientação do professor aqui no momento da aula, né? A minha orientação, e vai produzir a sua cola, né? É como se você fosse colar lá no momento da prova. Você imagina isso, que facilita bastante, né? Para que no dia da revisão lá, antes da prova, você consiga visualizar, né, no local onde você vai fazer a prova, a ideia do que você trabalhou e que você julgou importante. Você não vai revisar toda a matéria, todos os PDFs, você vai revisar o seu resumo, tá? Que é a sua ferramenta, são as suas apostas para o dia da prova, né? Para o exame. Claro, contando com o nosso apoio, com a nossa orientação. Além disso, você vai precisar ter em mente sempre que essas aulas, por mais que eu tenha falado aqui em aula, associando a ideia de vídeo, você pode ter acesso à aula em PDF, né? O próprio material de apoio também pode ser entendido como uma aula, tá? Então você pode complementar aí, né, com videoaulas e também arquivos de texto em PDF. Então você tem lá o nosso site, né, do projeto Regime Fechado, para estudar com material de qualidade direcionado para o seu concurso da Polícia Civil de Pernambuco, tá? E também temos aqui, né, lá no Regime Fechado, né, algumas instruções sempre associadas à aula, além das dicas que a gente, né, sempre vai estar disponibilizando aqui para vocês. Então temos no nosso curso aqui, né, videoaulas, junto aí com a ideia dos PDFs, tá certo? Nosso terceiro pilar agora, né, eu diria que um dos mais importantes dentro do estudo de informática é a ideia da prática, né? Porque sem a prática vai ser muito difícil você associar os conceitos que às vezes parecem ser tão abstratos. Então você vai sempre trabalhar com a prática com a intenção, como eu escrevi aqui no nosso material de apoio, de estimular a curiosidade e o interesse pela matéria. Porque você está vendo acontecer ali, né? Você está tendo uma resposta, não é verdade? Então isso vai fazer com que a sua aprendizagem ela seja muito mais envolvente. Então você vai começar a resolver os problemas, né, trazidos lá pela banca, você vai compreender os conceitos de uma melhor forma, tá? E vai ter, obviamente, muito mais velocidade na hora de entender o que o examinador está falando, né? Antes de qualquer coisa, você também vai conseguir, por meio da prática, associada à leitura e à videoaula, ter a capacidade de localizar palavras-chave, né? As palavras-chave da própria banca, tá bom? Então, como é que você poderia colocar em prática o seu conhecimento em informática? Então, resolvendo as questões da própria banca, que você está se preparando, né? Aqui, a banca em questão seria a própria Sebrasp, na verdade. Então, testar e utilizar teclas de atalho, porque é um tipo de conhecimento que você precisa conhecer. Lembrando que não é decorar somente, é associar a combinação de teclas a um significado, né? Porque eu sei que Ctrl+B salva um documento, porque eu abri em algum momento um documento e cliquei lá essa combinação de teclas e deu certo, né? Utilizar os programas de forma inteligente. Sempre utilizar os programas estudando as abas, o que essas abas significam, principalmente dentro de suítes de escritório, dos aplicativos de edição de texto, de planilha e de apresentação. E, obviamente, você vai precisar explorar, né, as versões corretas dos programas que você está estudando. Então, eu vou ter que ver lá a ideia do Windows. Se eu puder, eu também posso explorar a ideia do Linux. E a ideia do Linux, gente, dentro dos comandos textuais, você pode pesquisar aí na internet, né? Máquina virtual online, Linux.
Aí, terminal textual online, Linux. Acessa um desses programas e vai poder testar os comandos textuais sem nenhum problema, tá bom? Então, os navegadores principais, Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox. Professor, e o Internet Explorer? O Internet Explorer, né, ele foi descontinuado no mês de junho agora, né? No dia 15 de junho, nós tivemos aí o abandono pela Microsoft do Internet Explorer. Então, é pouco provável que ele venha na sua prova. Ele já era, né, eliminado. Então, você vai focar nesses três. Só que desses três aqui, você vai ter um enfoque maior no Google Chrome. Assim como lá dentro do sistema operacional, você vai focar no Windows, tá bom? Além disso, dentro do pacote de escritório, das suítes de escritório, dos aplicativos de escritório, né, que são os editores de texto, de planilha e também da ideia de apresentação, você vai ter um enfoque maior no Microsoft Office, né? Mas você também vai dar uma olhada ali bem objetiva dentro do BR LibreOffice e do Google Docs, né? Você vai ter uma noção. Professor, Google Docs não vem na minha prova. É verdade, não vem na sua prova, porém na sua prova vem cobrando o conceito de computação em nuvem. E o Google Docs hoje ele trabalha, né, com essa ideia de computação em nuvem, então é importante você ter essa noção. Bom, gente, já falamos aqui no nosso primeiro momento sobre os pilares do estudo em informática, tá? Que eu organizei aqui justamente para melhorar a tua aprendizagem, tá certo? Eu organizei dessa forma, né, criei essa ideia de pilares do estudo em informática para te auxiliar. Tá, professor, o primeiro momento foi falando sobre os pilares. Agora, no segundo momento, eu vou te dar algum direcionamento, né, alguns direcionamentos, melhor dizendo, sobre o que você precisa estudar. Antes de qualquer coisa, você tem que estudar os fundamentos da computação, ou a introdução à informática, gente. Porque essa expressão, fundamentos da computação, é algo gourmetizado, chique, para dizer que você precisa estudar, né, na verdade, a parte aí introdutória, tá bom? Então, você vai estudar a introdução. São conceitos chaves que vão te auxiliar na compreensão da matéria como um todo. Professor, conceitos chaves, sim, inclusive, se você puder, você pausa aqui o seu estudo, né? Teremos várias e várias aulas sobre o material cobrado no teu concurso, né? Sobre os tópicos cobrados no teu concurso, mas se você puder ter aí um resumo básico, conceitual, sobre o que cada uma dessas palavras que eu vou apresentar aqui para você significam, você já vai ter dado um passo enorme diante dos seus concorrentes, tá? Nessa questão de entender a matéria, beleza? Então vamos lá, ó. Temos aqui, né, a ideia de estudarmos alguns conceitos básicos. O primeiro conceito é o conceito de hardware, né? Ou hardware, como alguns gostam de chamar. Temos também a ideia de software, né? Que é a parte aí lógica. Hardware, parte física, software, a parte lógica. E outros conceitos, tanto dentro de hardware quanto dentro de software, vão te ajudar muito a compreender a matéria, tá bom? Então, ó, dentro de hardware, você vai entender o conceito de hardware, o que é um periférico, o que é uma memória, quais são os tipos de memória que a gente tem, o que é uma placa-mãe e o que é um processador. Ponto. Como é que o processador ele funciona? Qual é a linguagem da máquina, a linguagem do processador, né? Você vai estudar lá o que vem a ser a linguagem binária. Depois disso, você pode pesquisar também aqui, né? Quais são os tipos de software, quais são as licenças de software, quais são os tipos de arquivos que você encontra aqui dentro dessa ideia de software. Por isso eu coloquei aqui duas imagenzinhas, ó. Na primeira você vai ter aqui o hardware e ao lado, na segunda, você vai ter a ideia de software, tá bom? Ou SW ou ainda HW, né? Que é hardware e software, beleza? Hardware é toda a parte física que você consegue tocar e a ideia de software é tudo aquilo que você só consegue visualizar, né? É aquilo que você usa para conversar com o computador, beleza? Vou estudar fundamentos da computação, professor. Essa é a sua orientação, né, nesse nosso primeiro encontro. Essa é a minha orientação. Mas para por aqui, não. Você também vai estudar aqui os principais tópicos cobrados pela banca Sebrasp, com direcionamento. Lembrando que esses percentuais aqui são das últimas provas,
dos últimos anos, tá bom? Não é especificamente para o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, mas dos concursos de carreira policial que a banca Sebrasp aí, né, acabou organizando nos últimos anos. Então, há uma tendência dela seguir sempre esse comportamento em prova. Então, ó, nós temos aqui no topo redes de computadores, né, com 28% das questões. Depois nós temos suítes de escritório. Dentro de suítes de escritório, você vai ter que estudar de forma objetiva e buscar associá-la à prática, foi o que a gente acabou de falar, tá? Então, redes de computadores e suítes de escritório têm um maior percentual. Então, professor, por que o senhor colocou suítes de escritório aqui, mas na base, sendo que teria o mesmo percentil de redes de computadores? Tem uma lógica. Qual é a lógica? Suíte de escritório é um universo, é uma matéria à parte dentro da informática. Tem muita coisa para você estudar lá. Então, no nosso curso, a gente vai ser objetivo, vai apresentar aquilo que tem mais tendência de cair na tua prova. É a nossa orientação. Mas tenha certeza e tenha em mente que o caminho, que o conhecimento dentro desse suíte de escritório é enorme. Por isso que eu coloco ele aqui na base e que você só dê uma olhada nos conceitos básicos de extensões, finalidades, né? Quais são os aplicativos e quais são as suas funcionalidades, tá bom? Para que depois que você estude o conteúdo todo aqui conosco, você possa dar uma aprofundada. Mas de imediato você vai estudar redes de computadores, noções de sistema operacional, porque vem aí com 20%, né? Como a gente pode notar aqui. Depois, segurança da informação, né? E, por último, suíte de escritório, tá? Assim, na ideia de você revisar e dar uma intensificada. Esse ponto aqui que fala sobre organização e gerenciamento de informações, é importante que você entenda que nós vamos trabalhar aqui dentro, ó, de noções, né? De noções de informática, tá? Aqui dentro nós vamos trabalhar com a ideia de noções de sistema operacional, melhor dizendo, tá bom? Então, o que eu tinha aqui para passar para vocês em relação às instruções, às orientações de estudo, são essas aqui, tá bom? Então, eu agradeço pela sua atenção e nos siga aí, né, nas redes sociais, tá? Siga também, obviamente, o Instagram aqui do nosso curso, né? Visite o nosso site e nós nos encontramos aí ao longo de todo o nosso curso, tá bom? Então, não saia daqui, siga essas dicas, tá? São dicas valiosíssimas que podem aí potencializar a tua compreensão dentro do estudo em informática, beleza?